A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero tratar de uma revelação da palavra de Deus com os amados irmãos, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 10, que vai narrar a história, ou seja, o acontecimento da multiplicação de pães. Interessante notar que o pão foi dado a todos, porém o peixe foi dado a quem quisesse se servir de peixe. Mas no versículo 10, nós vemos Jesus fazendo com que o povo se assente em pastos verdejantes. Aqui estava se cumprindo o Salmo 23, que diz que o verdadeiro pastor, e Jesus ele afirmava que ele era o verdadeiro pastor, e que no Salmo 23 vai dizer, no verso 1 vai dizer que o Senhor é o meu pastor, e ele não nos faltaria em momento nenhum. Então Jesus estava ali para suprir uma necessidade daquele povo, que era a fome. Então ele faz com que o povo se assente em pastos verdejantes, na calmaria de pastos verdejantes. E nos versos a seguir do Salmo 23 vai dizer que ele nos leva a águas tranquilas e também a pastos verdejantes. Às vezes, no dia aflito das nossas necessidades, Deus nos faz repousar diante dos nossos suprimentos, das nossas necessidades. Ele nos faz descansar. Então ele estava fazendo aquele povo descansar nele, porque ele iria suprir aquela necessidade. Então ele multiplica o pão e também multiplica o peixe. O pão é multiplicado do pão. Então o pão é a palavra. Todos comem do pão. Todos comem do pão. O pão é a palavra pregada. Pode ser uma palavra simples ou uma palavra com revelação, um pouco mais, de profundidade, mas é uma palavra pregada. Então todos comem do pão, mas poucos querem comer do peixe, porque o peixe é um complemento do pão. Entenda que o peixe, para se comer o peixe, precisa de alguns cuidados. Nem todos querem esses cuidados. Nós sabemos que o peixe carrega a espinha que é a estrutura, é o sustento do peixe. Então o peixe aqui tipifica as doutrinas e as disciplinas bíblicas e a revelação da palavra de Deus. Então todos comem do pão, mas poucos querem comer das doutrinas bíblicas, da revelação da palavra de Deus. Interessante notar que o peixe ele carrega dois nutrientes, duas vitaminas fantásticas, que é o ômega 3 e o fosfato. O fosfato ele é bom para a mente. Então aqueles que se alimentam do peixe, se alimentam das doutrinas, eles têm a mente aberta para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Então muitos querem comer do pão. Nós precisamos entender isso, que muitos que estão ao nosso redor vão se contentar com o pão, mas outros querem buscar a estrutura, querem buscar o complemento, querem buscar a revelação da revelação que é dada pelo Espírito Santo. Interessante aqui notar que a palavra de Deus, a estrutura que é o peixe, que precisa ser alimentado, porque quando você vai comer um peixe, você precisa tirar as espinhas, você precisa tirar o rabo, você precisa tirar os espinhos. Então você vai saber do que vai comer, do que não vai comer, aquilo que é bom para você. Então as doutrinas bíblicas, a revelação da palavra, ela só vem para quem se esforça e quem vai atrás de comer e quem deseja de comer dessa revelação que é a palavra de Deus. E a revelação da palavra, ela só é dada aos pequeninos, aqueles que buscam da revelação da palavra. Aí você pode me dizer, mas a palavra é interpretativa. Sim, os fariseus também interpretavam, mas a revelação ela só é dada aos pequeninos, aqueles que se dispõem aos pés de Jesus, e o Espírito Santo, ele traz a revelação da revelação àqueles que
se dispõe a comer do peixe, que é a doutrina, que é o estudo mais aprofundado, que é o estudo das disciplinas do nosso Deus, tremendo e poderoso. Irmãos, muitos querem só o pão, outros querem o peixe, mas eu vou me contentar com o pão e com o peixe, porque eu não quero só a pregação, mas eu quero um estudo aprofundado, eu quero a revelação da revelação, eu quero as doutrinas, em nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.